Hoje é dia de despedida. Chegou ao fim o último episódio da série que conta a vida do Chespirito. E nós vamos aqui comentar na nossa crítica, com detalhes, com spoilers e também com uma certa dose de emoção. É comigo, aqui e agora, no Fórum Chaves. Chévere. Sim, seu caveira. Isso é o quê? Não é de queijo, só de batata. 6, 3, 1, A, Insinua que sou velho? Ah, sim. Não contavam com minha astúcia? Foi sem querer. Esse episódio começa ali em 1978, logo na sequência ali do que a gente vê acontecendo em Acapulco, né? E bom, logo de cara a gente tem um encontro entre Florinda e Roberto, né? Entre Margarita e Roberto, porque o Roberto tem que tomar uma decisão, né? Foi acordado ali no final do episódio anterior. Ele vai ficar com a esposa e os filhos ou vai assumir uma relação com ela? Bem, ele decide nesse início ficar com a esposa, mas a gente não compra muito que ele queira isso, né? Não só porque a gente sabe o que acontece depois, mas também pela própria insegurança dele. Ele não parece seguro dessa decisão. Ele toma essa decisão sem estar seguro. Em paralelo a isso, passam alguns meses e tem-se a ideia ali, né, na televisora estelar, né, tem-se a ideia de um filme do Chaves. Algo que o Roberto recusa e propõe uma ideia nova, um personagem novo. O Chanfle, que é do filme El Chanfle, que entra em produção ali mesmo em 78. Nesse meio tempo, a relação da Florinda com o Henrique Segoviano, da Margarita com o Mariano, azeda de vez. Azeda de vez. Ela larga dele, né? E ele fica meio a ver navios ali sem entender muito bem. É claro que ele entende, ele sabe, mas enfim, a Florinda vai ficar sozinha nesse período. Nessa situação do Roberto em casa, nós temos ali ele tentando mesmo ter uma relação harmoniosa, plena com a Graciela e com os filhos, e a filha mais velha do casal, que também chama Graciela, tá ali, né, se casando, e tem aquela passagem de alguns meses ali e tal, com tudo avançando bem. Roberto então começa a escrever El Chanfle. E até esse momento eu não tô tão empolgado com o ritmo do episódio. Eu tô achando ele meio lento e dando valor a muitas coisinhas menores do que a história principal. Mas aqui é importante quando a gente volta para a vida do Roberto, quando a gente volta para algo muito pessoal atrelado ao trabalho, né? Ele escreve o roteiro de El Chanfle. Em determinado momento a Graciela lê o roteiro e vê lá que a história do filme tem a personagem feminina que quer ser mãe, acaba engravidando em determinado ponto. Era o sonho da família ali, o sonho do Chanfle, da esposa, que era um casal que queria ter um filho, parará. E ela não gosta muito daquela coisa, né? Por mais que o Roberto tenha falado que era algo para ser mais familiar, porque pensou mais na família, em coisas mais de família, ela achou estranha aquela trama e perguntou quem vai ser a mocinha dessa história, quem vai ser o par do Chanfle. E é claro, é a Florinda, é a Margarita. Nessa altura, ali pelos 12, 13 minutos de episódio, eu tava em dúvida se o negócio ia engrenar, se ele ia partir para algo que eu queria mesmo ver, né? Que é também o lado mais das séries, o lado das tretas de novo, porque o Carlos Villagrán ainda não saiu, né? O Marcos Barragán, o Ramon Valdez ainda não saiu, e isso é resolvido de um jeito rápido, mas eu entendo por quê, e você vai entender comigo lá na frente, tá? O Marcos Barragán, ele tá muito mais chato que o normal, tá muito mais cheio de si. Coerente com o Carlos Villagrán? Sim, coerente com o ator, super coerente em relação aos ataques que ele deu ao longo dos anos em entrevistas, em falas dele. Tá tudo muito coerente com as entrevistas, principalmente as entrevistas ainda dos anos 70 e 80, que ele mentia menos, ainda que mentisse. E do lado do Roberto a gente tem algumas falas que também são coerentes com as falas do próprio Roberto em vida. E uma das discussões aqui do Roberto com o Villagrán, isso deixa mais claro, né? O Roberto tá no trailer dele ali, no caso do set, né, de filmagem ali do Chanfle, e o Villagrán chega falando que vai ter o próprio programa dele, porque ele já falou com a emissora, porque ele vai falar com a emissora, porque ele vai falar com a Televisa, e vai dar certo. Aí o Roberto, beleza, mas tem que constar os meus nomes ali, né?
E ele fica, não, o que é isso? Vamos ver então, porque o dono da empresa vai lá. Não, e o texto? Você não sabe escrever, né, Carlos? E aí, vai fazer o quê? Né? Aí ele fala pro Carlos, olha, não faça só o Kiko, faça outra coisa, porque você é talentoso e tudo mais. Ele não tá nem aí pro conselho. Não tá nem aí pro conselho, ele agradece, faz um joinha e tchau. Né? Ainda não é o fim da saída, ainda não é a saída dele da série de fato. Mas já é um sinal que... Já é um aviso que ele vai sair para fazer um programa próprio. Tá. Só que o programa próprio acaba não acontecendo. E é justamente isso que também é coerente com a vida real que eu tanto falo aqui. Mas não, mesmo se não fosse... Mesmo que se não tivesse acontecido isso nos fatos, na vida real, dentro da trama isso foi muito bem colocado, tá? Já seria legal por si só. Mesmo se fosse uma trama fake, já seria legal, porque pelo personagem que a gente vê em tela sendo construído, do Carlos Villagrán no caso, ali é o momento dele se dar mal, é a hora do vilãozinho se dar mal. Ele se dá mal porque ele não consegue o que ele queria. Né? Sem o apoio do Roberto, ele não consegue fazer uma série. Então ele teria que sair do programa mesmo. Ele já tinha dado aviso pro Roberto que sairia. Então, meio que o personagem dele se encerra nele, pé da vida, e é isso. Aí depois de um bom tempo, lá na frente, no episódio, olha, vencemos o processo que o Carlos moveu contra você aqui, o Kiko realmente é seu porque o roteiro é seu, né? Isso numa reunião ali com os irmãos, com o Francisco e com o Horácio, né, que o Roberto tem. Aí perguntam pro Roberto se ele quer processar o Carlos de volta. Ele, não, deixa ele lá. É nesse momento que vem a alusão a algo que o Roberto já falou em várias ocasiões, né? Dessas coisas de não querer processar o Carlos, que não vê necessidade disso, que daria muita dor de cabeça. Se ele tem um carro e ele está dirigindo, ou alguém rouba o carro dele, você vai prestar queixa, mas se alguém esbarra no seu retrovisor, para que fazer alguma coisa? É só um retrovisor, né? O carro continua ali. Então é um pouco disso que eu vejo ali, como algo bem legal, como algo bem próximo do que a gente gostaria de ver mesmo. O mesmo eu não posso dizer da saída do Ramon Valdez, né? A gente tem ele saindo, mas quase que junto com a saída do Villagrán. Ele não sai tempos depois, né? Como realmente foi. Tudo bem também, mas eu não gostei de não ter visto mais do Ramon. Eu queria ter visto mais do Ramon ali, sabe? Eu senti que faltou um pouco mais de Ramon, por mais que tenha tido bons diálogos, tanto com o Roberto quanto com a Angelines numa ceninha ali. Gosto bastante. Mas eu acho que faltou. A cena do Roberto com ele é muito boa. Ele quer se divertir, né? O Ramon quer fazer outras coisas, e tudo bem. Mas dá pra sentir que o Roberto tá ficando um pouco menos feliz com o que ele tem em mãos. Que talvez coisas que ele prezasse muito ali estão se desfazendo. A família está se desfazendo e o elenco clássico, né, pra gente, clássico pra ele, o elenco simplesmente, tá tendo mudanças, né, tá se desfazendo também de certa forma. Então a balança tá desequilibrada dos dois lados, né, na vida pessoal e na vida profissional também. De um lado ele tem que se reinventar, do outro ele sabe o que ele quer, mas ele ainda não fez isso. Né? Mas ainda nos bastidores de El Chanfle, teve uma coisa ali, uma cisão que eu gostei bastante, que é a terceira saída. A saída do Henrique Segoviano, que é motivada pelo ápice, né, da coisa. Temos um momento ali de um diálogo do Roberto com a Florinda e depois com o próprio Segoviano, só que como ele é o diretor, ele tá estressado e também não tem mais a Florinda como namorada, noiva, enfim... O Henrique acaba se estressando com a Florinda e maltratando ela, falando com respeito mesmo, né? Meio que xingando, sendo rude com ela. E isso desencadeia posteriormente uma briga entre o Segoviano e o Roberto. Uma briga com soco mesmo, com o Henrique Segoviano dando um soco no Roberto, o Roberto querendo revidar, o pessoal apartando ali, o pessoal da produção, do elenco do filme, né? Acalmando os ânimos ali dos dois. No me digas, mira, me tienes ya hasta la madre. E depois a gente tem uma cena que é uma cena cabal, que é a cena do Roberto sendo confrontado pela Graciela, porque ele descobre, tá ferimento na boquinha, eu vou cuidar da boquinha do meu marido. Mas em meio à conversa da Graciela com o Roberto conta que ele só tá machucado porque brigou com o Segoviano pra defender a Florinda. Aí é o fim pra ela. Aí a gente volta lá pra episódios atrás. Naquela cena, lembra da traição mesmo, deles indo pra cama, lá, Florinda e Roberto? Então, lembra que teve algo que a empregada da família falou pra Graciela, mas que ela não sabia o que era? Então...
Graciela tira da gaveta um sutiã, que não é dela, e ela fala isso pra ele, aí vira aquele Então eles têm mais uma briga, mais uma discussão, então de novo fica aquela situação chata desse casal já desgastado, dessa vida que o Roberto já não quer mais ter, mas eles vão tentar mais uma vez. E o Roberto esquece o aniversário de casamento dos dois, porque ele estava ocupado com os irmãos, né, bebendo com os irmãos, resolvendo coisas de trabalho com os irmãos. E as coisas seguem assim. Até que a Graciela dá um basta, chega pra lá no Roberto e fala, bom, não dá mais, acabou o casamento, acabou tudo. Aí ele é acolhido pelo irmão dele, pelo Francisco, aí depois chega o Horácio, e os 3 irmãos ali têm um momento de alegria, por assim dizer, de um momento mais descontraído, mais leve, porque eles querem recordar bons momentos, né? Aí eles falam, pô, a gente tem que se reunir com os Dracuanes, né? A gente tem que marcar uma reunião, né? Voltar e tudo mais. Que é o grupo de amigos que o Roberto tinha na juventude, né? Que aparece lá no comecinho da série, né? E tudo mais, quando o próprio Roberto conhece a Graciela e aquela coisa toda. Então o Roberto tem esse lampejo de alegria ali com os irmãos, com essa ideia de reunir o grupo juvenil dele, mas ele tem que ainda tirar os pertences dele da casa da família, né? Porque ele vai deixar a casa para a ex-esposa e para os filhos. Até porque ele já é um vacilão, né? Se ele fosse vacilão até nisso e quisesse deixar ela sem a casa, aí seria um pouco demais, né? E ao longo desse episódio inteiro até esse momento, a gente tem o Roberto vacilão. Eu vejo o Roberto vacilão. Ele não é vítima. Não, finalmente a série mostra que ele não é uma vítima, que ele quer a Florinda, que ele é um mau marido, que em muitos casos ele foi um mau pai, que em muitos casos ele vacilou demais, mas que ele, ao mesmo tempo, é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa com muitas falhas, como qualquer ser humano, mas até aqui ele é o vacilão, 100%. Eu só vejo um pouco de paz na vida dele quando ele reencontra a Graciela nesse momento de buscar as coisas, os pertences dele. Eu vejo no semblante da Graciela, no diálogo, que ela realmente quer que ele seja feliz. Não porque ela não tem mágoa, não porque ela não tem tristeza, não porque ela não sente que ele vacilou com ela, que ele foi um mau marido em vários aspectos. Ela deseja o bem pra ele porque ela realmente ama ele e continuaria amando até o fim da vida. Ah, mas esse episódio é mais sobre a Graciela e sobre o Roberto. Olha, definido o recorte que a série aborda, definido que pra muitos não, mas pra mim sim, que se o auge do Roberto é a década de 70, se tudo na vida dele foi uma ruptura ali de 78 para 79 pra frente, se tudo mudou dali em diante, se antes ele tinha a Graciela, esposa, né, no caso filhos, um elenco completo, e depois disso o elenco, né, ficou diferente, saíram 2 atores importantes, ficou mais com a Florinda, a vida dele é outra, eu vejo que a série demonstra que sim, a figura da Graciela é tão importante quanto a figura do Roberto. Porque por mais genial que ele fosse, sim, ela ajudou a moldar esse homem que a gente ama em frente às telas. Então, trazer ela presente é muito importante. E eu vou dizer mais, tá? Enquanto fã, agora aqui. 100% fã, não análise da série. Não, é o fã de Chaves e que ama a obra do Roberto e que ama esses bastidores todos. Muita gente acha até hoje que a Florinda é a mãe dos filhos do Roberto. Muita gente acha que o Roberto só casou uma vez e com a Florinda. Muita gente fala, é a primeira esposa do Roberto, ninguém lembra o nome. Muita gente fala, tá, ele foi casado antes e depois foi com a Florinda. Então é óbvio que os filhos enalteceriam a imagem da mãe, que são solteiristas da série, mas que bom que estão enaltecendo a figura da mãe, porque ela realmente foi importante, porque ela realmente tem que ser recordada, porque ela realmente tem que ser celebrada. Porque não existiria o Chespirito que a gente conhece sem ela. Da mesma forma que o Chespirito que a gente conhece dos anos 80 e 90, por mais legal que fosse em vários esquetes, em vários quadros, não chega aos pés do Roberto dos anos 60 e 70, que estava com a Graciela, que passaram 23 anos casados ali. Então, ela é fundamental. E aqui eu vejo ela fundamental, nesse diálogo ali
dela com ele, em que ela praticamente está falando para ele buscar a felicidade dele. Isso já avançando ali na virada da década, né? Aí voltando para a carreira do Roberto, pós saída do Ramon, pós saída do Villagrán e transição, toda essa transição de Chaves e Chapolin acabarem para Programa X-Espírito nascer não é mostrada. E tudo bem, tá? Aí não é algo que é importante pro fã, é algo que é importante pro fã ou pro público comum, é algo que é importante pro hardcore que já conhece a história, e isso mataria um pouco a narrativa e para onde a série quer nos levar. Mas nós temos ali o X-Espírito vestido de pancada Bonaparte, o Roberto sendo abordado ali pelo Jamaica, porque o chefe, né, o presidente da emissora, quer que ele vá para a Caminhada da Solidariedade lá na Colômbia. E qual que é a data? Bom, a data é 30 de agosto, só que 30 de agosto é a data que ele já marcou o reencontro com os Aracuanes, né, com o pessoal lá da turma da juventude dele. Ele não pode faltar, mas não, ele tem que ir. Aí é quando a série fecha, naquele primeiro momento, naquele primeiro episódio da série, do Roberto no camarim em Bogotá, na Colômbia, pronto para ir para a Caminhada da Solidariedade. E toda aquela tristeza que a gente via no Roberto e aquela insegurança, a gente ainda vê naquela cena, mas ele tá de coração mais leve. E quando ele vê o público, quando ele acolhe que ele tem que dosar o trabalho, a vida, e que ele chegou num momento da vida que ele não precisava conquistar mais nada, um homem que já tinha tudo, e naquele momento é realmente importante. Vamos lá. Por que não abordar os anos 80 e 90? Porque ali ele já tem tudo o que ele quer. Ele já tem o sucesso, ele já tem a esposa, ele já realizou tudo o que ele podia realizar. Então, a série finaliza nesse momento importante, aquela hecatombe de pessoas na caminhada da solidariedade, com mais de 3 milhões de pessoas, aquela coisa imensa. Lá em 1981, a gente vê todos celebrando o X-Espírito, celebrando o artista, o gênio, e aquelas feridas que estão abertas, que permanecem abertas, elas talvez nunca fechem, mas nem por essas feridas se deixa de gostar do gênio, de se gostar do Roberto, né? E é aí que vemos a conclusão da história sendo muito respeitosa. Quando vem essa hecatombe, quando vem esses momentos, tudo vai se fechando, as pontas precisam ser fechadas, né? Então, se a Graciela falou pro Roberto ser feliz, se eles se encontraram novamente em mais uma cena e ela reafirmou que é importante que ele seja feliz, ele vai para os braços da Florinda. E a cena dele com a Florinda juntos é muito significativa. É muito significativa porque o Roberto está se permitindo uma nova vida, está se permitindo viver com uma outra mulher, está se permitindo viver. A vida é assim. Relacionamentos acabam, pessoas mudam, pessoas aprendem, não aprendem, mas não precisa ignorar o passado, não precisa se odiar. Então a gente vê um carinho da Graciela ainda pelo Roberto, do Roberto pela Graciela. E desse momento em diante eu comecei a chorar. Quando a Graciela entrega pro Roberto algumas coisinhas da família, o Roberto mais calvo, inclusive, quando ele abre a caixa e vê que tem ali algumas fotos dos filhos, e que tem o coração amarelo com o CH, de quando o Chapolin foi criado, o Roberto começa a recordar momentos importantes da vida dele, da infância dele, da juventude dele, e aquela frase do primeiro episódio, ao sapateiro seus sapatos, cabe muito em quem o Roberto cabe muito em quem o Roberto se tornou. Ao sapateiro seus sapatos não é só na vida profissional, ele não buscou só a realização profissional, ele buscou ser quem ele queria ser na vida pessoal, também incluem as falhas, os acertos. Ele não foi um péssimo pai, ele foi um pai com falhas, mas se redimiu ao longo do tempo. Ele conseguiu viver e reencontrar os amigos, e reencontrar momentos, e amar quem ele quis amar, quem o coração dele quis amar. E eu chorei copiosamente ao longo desse encontro da Graciela com ele, anos depois, sabe? E é lindo de fato. Do lado da América Latina, do lado do público, todo mundo vê o Chaves,
todo mundo revê o Chaves. E a gente vai passando pela vida dele. E ok, essa crítica tá muito mais eu narrando o episódio do que eu criticando de fato, porque dessa vez, pra mim, tudo se conectou tão perfeitamente que eu não consigo falar mal de momentos desse episódio. Acho que o ritmo do começo é mais ou menos, depois ele vai subindo e não para de subir. E é isso, tá? O final tem uma surpresinha legal. O final eu não vou falar. É um spoiler que aí eu não quero falar. Aí você assiste, mas eu vou falar sobre a sensação que eu tive. É a sensação de que o Roberto continua alegrando. É a sensação de que o Chespirito tá vivo. O Chespirito, o gênio do humor, da comédia, que a gente ama assistir, que a gente ama rir das mesmas histórias, que a gente ama rir de remakes das histórias. Esse é eterno, tá? Eterno. Ele não está mais aqui, de corpo presente, mas ele tá em espírito. E é engraçado, quando a exposição do Chaves estava em São Paulo, na primeira montagem, eu ali com o produtor da exposição, no penúltimo dia de Chaves, a exposição em São Paulo, eu tinha que desligar a exposição. E eu olhei pra foto do Roberto que fica numa cortina ali na primeira sala e falei assim, obrigado, Roberto. Aí por algum motivo eu arrepiei na hora, não sei explicar muito bem isso. Eu acho que senti que ele estava ali, sabe? E eu tive a mesma sensação no final da série, tá? Isso é incrível. Isso é incrível, né? É isso. Não quero uma segunda temporada, não porque seria ruim, mas porque não precisa. A série é boa, ela oscila. Pra série, nota 7. Pro episódio, nota 12, 20, enfim. É uma nota máxima, tá? Um 10 aqui, pra esse último episódio. Enfim, gostou do vídeo de hoje? Já assistiu ao episódio? Qual a sua opinião? O que você acha que tem de diferente da minha opinião? Conta aqui nos comentários. E deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E siga-nos os bons.